Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Libertação, escrita pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Vamos continuar hoje no capítulo 16º. Na semana passada nós assistimos, lemos, comentamos, participamos do início do atendimento, do socorro a Margarida, quando ela foi levada à reunião mediúnica. E lá na reunião, retiraram as entidades que estavam presas a ela, os ovoides, trouxeram o espírito que estava hipnotizando o tal Gaspar, para que ele pudesse sentir-se de novo dono de si mesmo, e foi levado. Agora, enquanto o casal volta para casa, nós vamos ver uma coisa interessante que o André Luiz vai nos contar sobre os trabalhadores da reunião mediúnica naquele dia. O capítulo de hoje é o capítulo 16, o encantamento pernicioso. Mas para isso nós vamos para a nossa sala de leitura. Vamos lá? Bem, André Luiz nos está contando. Finda a reunião, reparei que a médium Dona Isaura Silva apresentava sensível transfiguração. Enquanto perduravam os trabalhos, mostrava radiações brilhantes ao redor do cérebro, oferecendo simpático ambiente pessoal. Entretanto, terminada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento-escura, qual se houvessem repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Impressionado, me dirigi a Sidônio com natural indagação, ao que ele me respondeu atencioso. A pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos, que lhe vão sendo desfechados, disparados por entidades menos esclarecidas, com as quais ela se sintonizou de maneira inadvertida pelos fios negros do ciúme. Ciúme! Prestem atenção, médiuns, homens, mulheres, jovens, idosos, não importa. Fios negros do ciúme que abriram espaço mental para se sintonizar com entidades inferiores. Diz André, contando o que o Sidônio lhe está explicando. Enquanto se acha sob nossa influência direta, principalmente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que ela age como uma válvula captadora das forças gerais dos assistentes, ela desfruta de bom ânimo, de alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em trabalho entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Aí o André pergunta, mas não há algum recurso para socorrê-la? E o orientador responde, depois de pensar, não é? Ele responde, sem dúvida. E por que não a abandonamos? Ela ainda não sucumbiu, ela não afundou. É porque nós estamos protegendo. Agora, é imprescindível, porém, num processo de semelhante natureza, agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la. Quando defendemos um broto tenro, do qual é justo aguardar preciosa colheita no futuro, é necessário combater os vermes invasores sem atingir o broto. Queimar o broto de hoje é perder a colheita de amanhã. Nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém, não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessa brecha que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e se elevar. Hoje, viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Nos reclama auxílio ativo nesta noite.
pois cada servo, acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite com aqueles seres e forças que a povoam. E então, fez o rosto uma expressão significativa e continuou dizendo: enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por uma aspiração de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. Ela não é um problema para os espíritos inferiores. A pessoa já é pervertida mesmo, ela já é um zero à esquerda. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, melhorando-se o tom vibratório, passa a ser notada por essas características de elevação e é naturalmente perseguida por aqueles que se refugiam na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se estes espíritos com o progresso dos outros, com o progresso daquele que está melhorando. Convenci-me de que o caso assumiria grande importância para meus estudos particulares, disse André. E compreendendo que Margarida já havia recebido grandes vantagens, pedi permissão ao nosso instrutor, Gúbio, após o consentimento de Sidônio, para observar naquela noite o conflito inquietante entre a missionária e aqueles que lhe prendiam, que estavam se prendendo às teias escuras do sentimento dela. Gúbio, sorridente, concordou. Esperaria o meu regresso no dia seguinte. Nosso grupo retirou-se conduzindo a doente e o esposo, infinitamente satisfeitos, e eu me coloquei ao lado de Sidônio em interessante conversação. E a certa altura da palestra muito útil, ele me disse: por enquanto, este domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Entidades perturbadoras ou criminosas não dispõem de acesso até aqui, mas nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço, à perseguição de maus conselheiros. Sai ela do corpo e vai atrás daqueles que não poderiam estar ali dentro, mas que estão lá fora. Esperemos que ela abandone, que ela deixe o veículo de carne sob a ação do sono, e você, André, vai ver de perto. Bom, passadas apenas 2 horas, vimos o senhor Silva, o marido dela, que nos acenava da porta próxima, já desligado do corpo físico. Sidônio levantou-se e, convocando um de seus auxiliares, recomendou-lhe que acompanhasse o dono da casa em proveitosa excursão de estudos. O irmão Silva, junto de nós, alegou pesaroso: eu desejava tanto que Isaura viesse, mas não me atendeu aos apelos. E Sidônio, então, com inflexão de energia, disse a ele: deixa. Naturalmente, ainda hoje não se acha preparada para atender às lições. Deixa. Isaura vai sair do corpo também, não é? Da mesma forma que seu marido, o senhor Silva, agora liberto do corpo, vai poder viajar para poder ver os lugares, aprender as lições. Mas ela, dona Isaura, está presa, não ao corpo, ao ciúme. E por estar presa ao ciúme, ela mantém laços com entidades perversas. E veja, recorde-se do que disse Sidônio. Enquanto uma pessoa é cheia de defeitos, cheia de vícios, cheia de comportamentos inadequados, os espíritos malignos nem se ocupam dela, porque ela já pertence a eles. Mas quando esta pessoa começa a melhorar, começa a assumir tarefas, começa a desejar vencer seus defeitos, começa a se esforçar para subir, aí então as inteligências pervertidas começam a atacar.
assim que ela demonstra esses propósitos de sublimação. Ela é notada por essas características e é naturalmente perseguida. Perseguida por quem se refugia na inveja ou na revolta silenciosa, que não se conforma com o progresso dos outros. Puxam o tapete, pressionam, não querem que a pessoa... É aquela coisa, sabe? Você para de beber e os teus amigos dizem, escuta, você não vai beber mais nenhuma cervejinha? Eu trouxe esse vinho de excelente safra para você. Não, você não pode fazer isso, você tem que continuar, você não pode deixar a gente agora aqui. Você acha que você é melhor? Você virou crente? Onde você viu uma coisa dessa? Você está pensando que você vai ganhar o céu só porque não vai tomar uma cerveja? Porque não fala mais palavrão? Porque não olha para as pernas das outras pessoas, das outras mulheres? Onde você viu? Você acha que você vai ir para o paraíso? É a ação dos encarnados inferiores, da mesma forma que existe essa ação dos espíritos, que querem perturbar aqueles que estão dispostos a fazer algo diferente e melhor. Mas estamos começando. No próximo bloco você vai ver se o Sr. Silva foi passear em excursões de aprendizado, onde será que estará indo, com quem estará indo a senhora Isaura Silva, hein? Fique conosco, daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco do programa de hoje. Eu aguardo você. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa O Espírito da Letra, analisando a obra Libertação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje é o capítulo 16. O título é Encantamento Pernicioso. Já vimos que o encantamento é o ciúme. E o pernicioso nós vamos começar a ver agora. Porque o marido da dona Isaura, o Sr. Silva, depois que terminou a reunião, foi dormir, saiu do corpo, falou com o Sidônio. Sidônio determinou a um trabalhador espiritual que o levasse a uma excursão de aprendizado e ele ficou triste porque ele chamou a dona Isaura e ela não quis saber. Aí o Sidônio falou, não importa, deixe que ela fique porque ela não está preparada para atender as lições. O interlocutor, continua André Luiz aí no slide, mostrou profunda tristeza no semblante calmo, porém não vacilou. Seguiu sem delongas, sem demoras, aquele cooperador que lhe era apresentado. Mais alguns minutos e dona Isaura Silva, agora já fora do corpo de carne, surgiu-nos à vista, revelando o perispírito intensamente obscuro. Passou rente a nós sem nos prestar a mínima atenção, mostrando-se encarcerada, presa, vitimada por absorvente ideia fixa. Sidônio dirigiu a ela algumas palavras amigas que não foram absolutamente escutadas. O amigo tentou tocá-la com a mão luminosa, mas a médium precipitou-se em desabalada, em desmedida carreira, saiu correndo, sebo nas canelas, deixando-nos perceber que a nossa aproximação para ela, naquele instante, produzia uma aflitiva tortura. Ela não queria saber do Sidônio, dos amigos, não! Ela se encontrava incapaz de nos perceber a presença. Entretanto, percebia-nos instintivamente as vibrações mentais e demonstrava ter medo do contato espiritual conosco. Ela não enxergava com clareza, mas ela sabia que os protetores a estavam ajudando, mas ela não queria contato espiritual com eles. O benfeitor Sidônio me explicou que ele poderia constrangê-la, que é forçá-la a nos ouvir, obrigando-a a submeter-se sem reservas à nossa influência. No entanto, semelhante atitude de nosso lado implicaria na eliminação indevida, na supressão indébita das possibilidades educativas,
Ao invés de educar a Dona Isaura, eles estariam impondo a ela um comportamento que deveria ser desejado e não imposto. Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino. E na experiência íntima, ela dispunha do direito de errar para melhor aprender. O mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Ali ele estava a fim de ajudá-la, quanto possível, na preservação das forças físicas, mas não para algemá-la a atitudes com que ainda não pudesse concordar espontaneamente, nem mesmo em nome do bem, que não reclama escravos em sua ação, e sim servidores livres, contentes e otimistas. Com grande surpresa para mim, o prestimoso guardião continuou explicando que aquela senhora efetivamente detinha extensas possibilidades no serviço aos semelhantes. Caso quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia, senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia conseguisse ela própria despertar em plano de compreensão mais elevado. Sabia profundamente, sabia até esgotação da consciência que o marido não era sua propriedade exclusiva, que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a uma perigosa situação espiritual. Dona Isaura não ignorava que a palavra do mestre exortava, estimulava os aprendizes ao perdão e ao amor, para que os companheiros mais infelizes não se projetassem nos despenhadeiros. Aqueles despenhadeiros bem profundos que estão ao redor da estrada de todos nós. Entretanto, se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior lhe havia traçado, só nos restaria deixá-la presa, circunscrita aos círculos da mente em desânimo ou em desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Depois de pacientes elucidações, Sidônio concluiu num sorriso melancólico: "Ah, André, educação não vem por imposição. Cada espírito deverá a si mesmo a elevação sublime ou a queda deplorável." A esse tempo acompanhávamos a senhora Silva, fora do corpo de carne, fugindo do seu domicílio para a via pública. Estugou, acelerou, pisou fundo no passo até encontrar velha casa abandonada, a cuja sombra se lhe apresentaram dois malfeitores desencarnados, que eram inimigos perseguidores do serviço de libertação espiritual, de que a devotada servidora havia se convertido. É evidente que a esperavam com o propósito definido, deliberado, de lhe intoxicar o pensamento. Dois espíritos maliciosos, soezes. Então eles se abeiraram dela, aparentemente amistosos e macios, sem se aperceberem da nossa presença. Sabe aquela coisa assim, bem, oi querida. Então, um dos embusteiros, apresentando na voz mentiroso acento de compaixão, disse: "Ah, com que então a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher." Olha só como foi a frase: a senhora tem sofrido tanto nos seus sentimentos de mulher. Imagina! A interpelada, visivelmente satisfeita, respondeu a ele: "Ai, meu amigo, então o senhor também sabe", como se ela tivesse encontrado alguém que se associasse às dores imaginárias e infantis. "Então o senhor também sabe", e o outro respondeu: "Como não?", comentou o interlocutor enfático. "Sou um dos espíritos que a protegem e sei que seu esposo lhe tem sido desalmado o carrasco. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-o
em traições aos compromissos domésticos. Dona Isaura, em lágrimas, então, confiou-se ao fingido amigo. Sim, gritou ela molestada, esta é que é a verdade, sofro infinitamente, não existe neste mundo criatura mais desventurada do que eu. E então, o falante, o loquaz perseguidor disse, reconheço a extensão de seus padecimentos morais, vejo-lhe o esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz das preces através das sessões habituais para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em plena oração, se entrega a pensamentos de lascívia, de devassidão, pensando em senhoras que lhe frequentam a casa. Olha só o que o Espírito está fazendo a médium. Imaginar que é verdade. E então, diz André, envolvendo a médium imprevidente na melosidade, na melifluidade das frases, acrescentava, é um absurdo. Eu sinto compaixão em vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. E a pobre senhora, como se fosse uma andorinha delicada, portadora de importante mensagem, responde, isso mesmo, estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio me informou. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos, aos astutos adversários de seus compromissos sublimes. Deixando transparecer imensa tristeza, ele falou, para que eu olhasse. Repare. No que será que ele vai reparar? Eu conheço muitos médiuns que passaram por isso. Por ciúme ou egoísmo, se deixaram envenenar e acabaram fora da atividade mediúnica. Foram neutralizados por entidades que os perseguiram, achando eles que eram vítimas, achando que eram pessoas que não eram compreendidas e tomando atitudes estranhamente opostas à sua natureza como espíritos. E então afastaram-se, fugiram da obra e se perderam na estrada, porque não conseguiram mais reassumir o trabalho em outros lugares. Perderam-se batendo cabeças, desculpando a si mesmos como se, agora eu quero cuidar de mim. Jogaram no lixo por causa deste tipo de comportamento mental. Mas o capítulo não acabou não, vamos para frente, daqui a pouquinho a gente volta na terceira parte. Vamos lá. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco deste programa que fala ao seu espírito, tirando da letra o ensinamento, que eu acho que é preciosíssimo. Você que é médium, você que trabalha na casa espírita em alguma atividade, preste atenção, esse capítulo é uma facada nas nossas fragilidades para a gente despertar. A gente viu que a dona Isaura foi ali envolvida e se deixou envolver. Vamos continuar no texto? Vamos ver o que André Luiz continua a nos dizer, porque o instrutor disse para ele, repare agora, vamos ver o que ela vai fazer. Vamos lá. O inteligente obsessor
abraçou a senhora, parcialmente desligada do corpo físico, e prosseguiu dizendo: Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos. E os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que a senhora se submeta às arbitrariedades do seu marido infiel. Abstenha-se, Dona Isaura, de receber-lhe o cortejo de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas que visitam a sua casa, que mais se parecem, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo, Dona Isaura, entregar-se a práticas mediúnicas, como vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. A médium vigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: Aconselhe-me, Espírito generoso, aconselhe-me! E amigo que não tem, que tão bem me conhece o martírio silencioso, diz o que eu devo fazer. O interlocutor, na intenção de destruir aquela célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia: a senhora, Dona Isaura, não nasceu com a vocação do picadeiro para ser palhaça de circo. Não permita a transformação de sua casa em uma sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageraram na senhora as faculdades. Precisa ainda de longo tempo para se desenvolver suficientemente. E envolvendo a mulher nos pesados véus da dúvida que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, acrescentou: a senhora já pensou bastante na mistificação inconsciente, na ilusão, na mentira que a gente faz sem querer? Está convencida a senhora de que não engana os outros? É indispensável tomar cautela. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta porcentagem dos produtos do seu próprio cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que frequentam a casa. Não vê a senhora a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? A senhora é consciente. Não acredite em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade de sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar a sua credulidade excessiva, lançando a senhora a triste aventura do ridículo. A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio, diante daquele assalto, eu enderecei a ele a palavra respeitoso, porém menos tranquilo, e disse: Sidônio, não será razoável a gente defendê-la? Ele sorriu compreensivamente e informou: André, o que nós fizemos há poucas horas no culto da prece e do socorro fraternal, se não prepará-la para a própria defesa? Trabalhou mediunicamente conosco, ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo doentio, colaborou decidida para o bem, para que aquele bem se concretizasse, e ela própria nos emprestou os lábios a fim de ensinarmos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria ela também se confiar. Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs a justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo,
entregando-se inerme, desarmada, assim, sem cuidado, às entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Fez Sidônio um significativo gesto, apontando os malfeitores desencarnados e explicou: estes companheiros retardados procedem com os médiuns à maneira de ladrões, que depois de saquearem uma casa, acordam o dono, hipnotizam-no e obrigam-no a tomar-lhes o lugar, forçando-o a sentir-se na condição de mentiroso e mistificador. Aproximam-se da mente invigilante, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade e depois, com um sarcasmo imperceptível e sutil, obrigam a mulher a acreditar-se fantasiosa e desprezível. Muitos missionários se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem através de preciosa sementeira que lhes possa enriquecer o futuro. Aí eu perguntei, mas não há recurso? Não há recurso de afastar semelhantes malfeitores? Será? Será que não tem como fazer esses caras picarem a mula, saírem de perto dela, pobrezinha? Você veja que os espíritos estão explicando. Quantas pessoas no trabalho mediúnico pensam que se forem ao centro nos horários marcados, se forem para as tarefas que foram especificadas para eles, no dia da semana, fora daquele momento, eles podem continuar tão defassos, tão insinceros, tão mentirosos, tão oportunistas, tão ambiciosos como sempre foram, porque eles serão protegidos pelos espíritos amigos. Eles serão aqueles que estão sob a custódia do anjo da guarda, do Dr. Bezerra, dos espíritos elevados. Por quê? Porque eles pensam que os espíritos precisam de indivíduos podres para receberem suas orientações no dia em que eles ficam luminosos. Não, não é assim. Os espíritos estão explicando. Nós já demos a ela condições para ela mesma se defender. Só porque ela ficou nervosinha, só porque ela achou que o marido estava sendo gentil com as pessoas que estavam lá, algumas mulheres que foram e quiseram tirar dúvidas e ele estava explicando, aquilo já fez, ferver o sangue da pobre ciumenta. E ao invés de ela manter o pensamento e ela entender a situação, ela se deixou levar pela raiva. E quando saiu do corpo envenenada, o que aconteceu? Encontrou essas entidades astutas que a estavam esperando, que envolveram-na em uma série de palavras que não eram verdadeiras, mas que eram aquelas que ela queria ouvir. Coitadinha de mim, como eu sofro, ninguém sofre mais do que eu. Vocês ouviram que ela falou? Eu sou a criatura mais sofredora que existe no mundo. Como é possível isto? Como alguém pode se achar assim tão sofredor? Porque eles disseram, ai, coitadinho, a gente segue seu marido, ele é um canalha, ele fica pensando na perna das mulheres que estão lá, ele fica olhando para o busto, ele fica meditando sobre o que ele pode fazer com aqueles pedaços de carne. É isso que eles disseram para ela. Ai, vocês me entendem, vocês me compreendem. A pessoa quer ouvir aquilo. Por isso que ela não quis ouvir a palavra do mentor quando ela saiu do corpo. Ela queria ouvir aquilo que estava fazendo dela a coitadinha. Sabe? Ela queria ser a pobrezinha, desconsolada. Vocês então perceberam como eu sofro? Claro que percebemos. E aí, depois deles terem feito tudo, eles fizeram o que com ela? A senhora não deve deixar que essa reza aconteça na sua casa. A senhora deve se pôr contra o interesse dessa gente, transformar sua casa num picadeiro. Agora, além disso, primeiro quer impedir que se mantenha o funcionamento do grupo. Depois, querem dizer, a senhora já pensou que a senhora pode estar fingindo? A senhora já estudou sobre a mistificação inconsciente? Por acaso a senhora sabe o que é isso? A senhora já viu?
Ah, a senhora pode estar falando coisas da sua cabeça. A senhora pode estar repetindo palavras que não são dos espíritos elevados, são de entidades ruins, atrasadas, disfarçadas. Aquilo não pode ser assim, a senhora tem que estudar mais. Nós somos seus amigos, nós somos seus protetores. Você já pensou nisso? Além de tudo, minam a confiança no esposo, querem interromper o trabalho que se realiza na casa e ainda querem colocar dúvida na consciência da médium para que ela não acredite nem nela mesma. Vejam só como eles são. Aí o André, naturalmente, mas não tem como a gente salvar ela dessa malta de entidades que estão criando essa armadilha. Não tem? Vamos ver, será que tem? Será que dá para fazer alguma coisa? Nós vamos ver isso no último bloco, quando esse capítulo vai terminar. Então, fique conosco, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos chegando no último bloco deste capítulo. Puxa vida! Nós vimos André Luiz no bloco final anterior, no final do bloco anterior, perguntando: ora, Sidônio, mas não dá um jeito, não tem um recurso de a gente afastar semelhantes malfeitores? Não tem um jeitinho? Será que o Sidônio vai explicar para ele que tem um jeitinho? Vamos ver então, encantamento pernicioso, capítulo 16. Vamos ver o que o Sidônio, bem-humorado, respondeu. Disse ele: sem dúvida, André, em toda parte existe contenção e panaceia. Panaceia, no caso aqui, são aquelas poções miraculosas que curam tudo. Remediando situações pela violência, pela contenção, não é violenta, ou pelo engodo, que são as panaceias, pelo engano, prejudiciais, sempre. Mas, na intimidade de nossa tarefa, que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar a ferida? Sorriu enigmático e prosseguiu: tais dificuldades são lições valiosas, que o espírito do médium, entre encarnados e desencarnados, deve aproveitar em benditas experiências. E não nos compete tirar dele o ensinamento, tirar do aprendiz este ensinamento. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvidos a histórias que lhe lisonjeiem a esfera pessoal, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno, acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Nessa posição, vai demorar-se longo tempo entre desencarnados ociosos que disputam a mesma presa, anulando valiosa ocasião de se elevar. Porque depois de certo tempo de auxílio não aproveitado, perde ele, o trabalhador, provisoriamente, a companhia edificante de irmãos mais evoluídos, que tudo fazem inutilmente para reerguê-lo no caminho. Então, cai vibratoriamente no nível moral a que se ajusta, convive com as entidades cujo contato prefere e mais tarde acorda verificando as horas preciosas que desprezou. A esse tempo, o obsessor de Dona Isaura dizia a ela, falante, dizia para Dona Isaura: estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. E então comentava, profanador, sacrílego: eu falo em nome das esferas superiores na qualidade de um amigo fiel da senhora. E ela: sim, compreendo, dizia tímida e desapontada. Nesse momento, Sidônio se aproximou do grupo e se fez visível para Dona Isaura, que estava hipnotizada pelos perseguidores. E a médium registrou a presença com alguma dificuldade, exclamando:
eu vejo Sidônio, nosso devotado amigo espiritual. E então, aquele verboso obsessor, que de maneira alguma estava percebendo a nossa presença no ambiente, em virtude do baixo padrão emocional em que ele se mantinha, zombou franco, dizendo: nada disso, dona Isaura. A senhora nada vê, é pura ilusão. Abandone o vício mental para evitar maiores desequilíbrios, disse o espírito para ela. Sidônio voltou algo triste e informou sem disfarces. Desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental em posição difícil e não se acha em condições de me compreender. Mas poderemos socorrê-la de outro modo. Em uma rápida volitação, no que foi seguido por mim, encontrou o marido de Dona Isaura numa reunião instrutiva junto de vários amigos espirituais. E então recomendou a ele que voltasse ao corpo físico sem perda de tempo, a fim de auxiliar a esposa em dificuldade. O irmão Silva não hesitou. Em breve regressava à câmara conjugal, tomando de novo conta do próprio corpo denso. O corpo da senhora ao lado dele arfava em reiteradas, em repetidas contorções, acorrentado a indizível pesadelo. Dócil à influenciação de Sidônio, o marido procurou despertá-la, sacudindo-lhe o busto delicadamente. Isaura, em abundante choro, retornou ao campo físico sem detença, abriu os olhos assustados e então, angustiada, gritou: "Oh, como sou infeliz! Estou sozinha!" Então, Sidônio, o espírito, quase incorporado ao marido complacente e bondoso, leva o marido a lhe falar construtivamente. Lembre-se, querida, de nossa fé e de quanto temos recebido de nossos amados benfeitores espirituais. Nada disso, retrucou ela irritada. Como assim? Disse o marido. Não temos sido tão amparados através da tua própria mediunidade? Nunca, nunca, protestou a pobre senhora. Tudo é uma farsa. As mensagens que eu recebo são pura atividade da minha imaginação. Tudo é expressão de mim mesma. E o marido voltou sorrindo. Escuta, Isaura, você jamais foi mentirosa. Ah, já sei. Você caiu nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento. Nesse momento, Sidônio voltou-se para mim e lembrou: penso, André, que já assististe à fase culminante da lição. E esta conversa agora seguirá até muito longe. Com o milagroso concurso das horas, pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Volte ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento desta noite, disse Sidônio. Profundamente tocado pelo que eu havia visto, agradeci e me afastei. Então, nós vemos como isto é muito comum nas instituições religiosas de todas as igrejas, mas principalmente na doutrina espírita, porque é a única religião que fala diretamente com os espíritos e os trata com a existência real que eles possuem. E por isso, explicando e ajudando, se transforma em uma ferramenta de renovação, o que atrapalha os planos de todas as entidades que querem contar com a invigilância, com a fragilidade, com a carência das pessoas. É por isso que são atacados. Então se soma a invigilância, ao orgulho ferido, ao desejo de sucesso, à necessidade de carinho
em que as pessoas se perdem muitas vezes, achando-se com direitos, que é fruto exatamente da ação perversa de entidades durante o sono, na intuição ruim, e estes indivíduos acabam acordando descrentes, duvidando, estragando relações, amargados pela suspeita, porque não se prepararam convenientemente nos ensinamentos que lhes estão facilmente acessíveis a um amadurecimento de si próprios. Sabemos que existem obsessores, mas nunca achamos que seremos nós as vítimas deles? Será? Será que não são aqueles que estão trabalhando justamente no bem os mais atacados? E quando é que você perceberá que é a sua teimosia, é a sua suspeita, é a sua preguiça, é a sua ambição por direitos e prazeres que você acha que você tem, que são exatamente o tapete que estão te puxando? Quando você vai acordar para isto? Quando você vai parar de dar trabalho para os seus espíritos e entender o cuidado que eles estão tendo conosco? Quando você vai aplicar o Evangelho, não aos outros a quem você muitas vezes se dirige, falando da obra tão importante de Jesus, mas a você próprio. Parar de ser convencido, parar de se achar o bom, parar de disputar com outro médium a primazia de ser o mais fiel às mensagens, parar de ser aquele que todo mundo respeita mais, parar de achar que tem algum privilégio. Quando você vai pedir a vassoura para varrer a instituição, quando você vai se candidatar a ir limpar o banheiro, eu, médium do espírito, quando você vai fazer isto? Por opção, por uma vontade de você se colocar na condição servil, como todos nós devemos aprender a ser. Não, é que eu já sou passista. Quando você então vai deixar o seu lugar e falar, não, hoje eu vou entregar água, eu preciso fazer isto, não quero ser passista. Eu não quero estar na sala de passe, eu vou ajudar pedindo a Deus em cada copinho de água que eu estender, que Deus possa colocar o remédio ali também. Eu vou pegar bolsa no corredor, eu vou ajudar a organizar a fila. Quando? Quando você não verá isso como um privilégio? Porque se você vê isso como um direito seu, você já está laçado pelas entidades inferiores, que o dia que você não for posto para aplicar o passe, você vai se ofender e vai fugir da instituição achando que você está sendo, assim, ignorado, menosprezado, diminuído. É aí que está o seu veneno. Os espíritos necessitados de esclarecimento nos conhecem nessa fragilidade. Pense nisso. Esse capítulo é fenomenal. Preste atenção em você e naquilo que Sidônio está explicando. Nós vamos esperar agora o capítulo 17, Assistência Fraternal, porque estamos chegando no fim deste livro maravilhoso, mas ainda tem muita lágrima de emoção que nós vamos verter. Muito obrigado pelo seu carinho. Faça o livro chegar a mais pessoas. Fale do nosso programa para os seus amigos. Curtam nossos vídeos. E na próxima semana teremos o capítulo 17. Muito obrigado e muita paz.